muchachos, sean muy bienvenidos, ¿sí? Hoy vamos a seguir hablando de los signos de puntuación. Hoy vamos a hablar de la coma, ¿sí? Entonces vamos a practicar. Pero antes no se olviden de poner su gusta, de se inscribir en mi canal y de poner sus comentarios, ¿sí? Para que yo pueda ayudarlos, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Bueno, muchachos, la coma indica una pausa breve en la lectura, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando y necesitamos tener una pausa, debemos poner la coma. ¿Qué es la coma en portugués? La coma es nuestra vírgula do português. Então, quando nos referimos a coma em espanhol, nos referimos à vírgula da língua portuguesa. Perfeito? Acá, en la izquierda, sí, tenemos una imagen de la coma. ¿Perfecto? Entonces, indica una pausa breve en la lectura para separar los diferentes elementos de una enumeración. Mira, cuando tenemos muchos elementos en una frase, sí, como acá en el ejemplo, compre pan, leche, carne y fiambre. Son elementos enumerados, ¿sí? Entonces ponemos una coma, ¿sí? Para que podamos tener una pausa breve en la lectura. Perfecto, para que no se quede sin ritmo, sin entonación. Perfecto, debemos poner esta coma acá, ¿sí? Traduzindo a frase, compre pão, leite, carne e fiambre. Fiambre, eu não sei explicar muito bem o que de fato é um fiambre. Eu não sei se é bem uma marca de um produto, tá? Porque eu não como carne. Então eu fiz uma pesquisa, mas eu não encontrei uma resposta muito clara para essa palavra. Para mim é como se fosse um produto à base de carne de porco, tá? En espanhol llamamos este animal de cerdo. Então, é uma carne de cerdo, sí. Es un tipo de comida hecha con carne de cerdo, yo creo, porque cuando pesquisé me parecía eso, tá? Es como un ramón que llamamos en portugués de presunto, tá? É tipo isso, um salaminho, é mais ou menos isso. Mas se eu estiver errada, podem colocar aqui nos comentários se você sabe, que todo mundo aprende, tá? Então, vamos seguir. No se debe utilizar con las conjunciones, ¿sí? Con las conjunciones no. Ye, e, ni, o, u. ¿Sí? Estas son las conjunciones donde no debemos poner la coma. Mira, cómprame pan, leche y fiambre. En esta frase la coma se queda muy, ¿sí? Distante de la y. Mira, no está cerca de ella, ¿sí? Se queda muy distante, ¿sí? No está próxima de la y. No compre cigarrillos ni cerveza, bananas o manzanas, da lo mismo. Duraznos e higos, plata ou ouro. Traduzindo, compra-me pão, leite e fiambres, tá? Não compre cigarro. Aqui, na verdade, a gente não colocou a pessoa, né? Só colocou o verbo. Então, você... Não compre você, no caso, né? Não compre cigarros e nem cerveja, tá? Bananas ou maçãs me dá no mesmo. Duraznos são... Ai, meu Deus, como é o nome daquela fruta mesmo em português? Pêssego, tá? Pêssego e higos são aqueles figos. Eu, na verdade, nunca comi, então... Enfim, é meio verde, sei lá, né? Enfim. Higos são figos, ok? Prata e ouro. No caso aqui, U significa... É como... A gente vai aprender isso mais pra frente, tá? É prata ou ouro, tá? Esse U aqui se refere ao O. Prata ou ouro, perfeito? Pero acá tenemos una información importante, ¿sí? Mira acá. Pero cuando las conjunciones O, ni y ye aparezcan repetidas vezes, devemos poner uma coma, ¿sí? Nesse caso aqui embaixo, devemos colocar uma coma quando essas conjunções apareçam na frase repetidas vezes. Por exemplo, no compre ni carne, ni leche, ni huevos. Ni huevos, ¿sí? Nesse caso aqui, a gente vai ter que colocar a vírgula
porque temos elementos enumerados aparecendo repetidas vezes. Ah, mas ele não tem uma conjunção? Sim, tem, mas nesse caso nós podemos usar a vírgula próxima a essa conjunção pelo fato de termos vários elementos enumerados. Perfeito? Vamos seguir. Bueno, para destacar el vocativo del restante de la frase. Te quiero, amor mío, más que todo en ese mundo. ¿Qué es vocativo? Mira, vocativo es esta información acá, ¿sí? Donde tengo las comas, esta es la informação. Este é o vocativo. O que é um vocativo, na verdade? É uma expressão em que na frase tem mais importância, mais relevância, algo que você quer dar uma entonação, tá? Para quem está lendo, enfim. É uma questão mais importante. Então você tem que destacar aquilo ali e você usa as vírgulas para isso. Abaixo, mira, la coma é utilizada para separar-se orações adjetivas explicativas, comentários ou explicações sobre algo dicho, ¿sí? Este niño que tiene el pelo lacio es mi sobrino. Mira, explicación sobre algo dicho, ¿sí? En este caso, la mujer, ¿sí? Habla de su sobrino, nos transmite uma informação de algo já mencionado, ¿sí? Então, aqui nesse caso aqui, entre a vírgula, nós temos a informação sobre quem é aquela criança, como ela é, na verdade, né? Pelo lácio, e que ela é o seu sobrinho. Então, na verdade, ela está nos informando. E quando a gente quer fazer qualquer tipo de informação sobre alguma coisa que estamos falando, devemos colocar entre vírgulas também, tá bom? Bueno, para denotar a omissão do verbo. Esta parte é muito importante, ¿sí? Uma importância muito grande com isso aqui é porque estamos omitindo uma parte importante da frase, que é o verbo. Posso sair fazendo isso sempre? Claro que não. Você tem que ter uma construção, né? Você tem que fazer com que a frase tenha sentido. Então, muitas vezes, para que nós possamos fazer isso, nós já temos que ter uma construção comunicativa. Seja através de diálogos, através de outras informações, enfim, independe de como você vai escrever isso, mas você tem que ter uma construção nessa frase para que você possa omitir o verbo, tá? Omiti-lo através da vírgula. Mira, tú, tranquilo, ¿de acuerdo? ¿Sí? A mí me gustan las bananas y a ella los duraznos. Tudo bem? Aqui em cima, por exemplo, a gente está omitindo uma construção de verbo, tá? E aqui embaixo nós também estamos, nesse caso aqui, ó, ela até expressou, né? A mim me gustam las bananas. A mim me gusta. Ela teria que fazer essa mesma construção, só que fazendo referência a ella, terceira pessoa, né? Do singular. Depois, para que ela não fizesse isso, ela omitiu esse verbo todo aí, tá bom? Entonces, delante de oraciones coordenadas, sí, pero más aún que si no, locuciones conjuntivas, así que de manera que, sí, delante de estas palabras debemos poner una coma. Me gusta el vino, pero no en cantidad, sí? Eu gosto de vinho, mas não em grande quantidade. Tudo bem? Vamos seguir. Bueno, muchachos, para separar la habla del narrador, de un texto, ¿sí? La Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, está en el Museo del Louvre. Lo cierto, dijo el escritor, es que mi romance es un gran éxito de venta. Acá en este caso, sí, abajo tenemos la separación, ¿sí? Del habla del narrador del texto. Mira, isso ocorre muito em periódicos, novelas, sí, livros em geral, revistas, sí? Que são essas coisas todas. Isso vai acontecer muito, pessoal, quando nós temos um texto, seja ele de qualquer origem, seja de periódicos, que são jornais, seja de novelas, que chamamos de romances, né? Livros, romances,
Qualquer revistas, qualquer tipo de conteúdo escrito, temos um texto e temos alguém que está escrevendo sobre aquele tema, mas muitas vezes ele pode querer se colocar na história. Para que ele possa se colocar, para que ele possa falar, mencionar alguma coisa, ele precisa fazer isso usando as vírgulas, tá? Então é necessário que isso aconteça, perfeito? Vamos seguir. Para separar elementos como es decir, esto es, o sea, en fin, por último, no obstante, sin embargo, generalmente, efectivamente, por regla general, todas estas palabras necesitan venir seguidas de una coma. Sin embargo, hay que modificar el estatuto, ¿sí? Generalmente llega antes de las 10. ¿Perfecto? Es eso, vamos a seguir. Bueno, el punto y coma, ¿sí? El punto y coma em português é esse, ponto e vírgula, tudo bem? El ponto e coma indica uma pausa maior que a coma e uma pausa menor que o ponto. Então, para utilizar o ponto e coma em la frase, há que ter uma situação diferente, ¿sí? Por exemplo, abaixo acá, mira. Quando ocorre sim um período largo, que é um período largo, um período longo, tá? Comprido, tudo bem? Período largo é isso. Quando ocorre um período largo, devemos utilizar delante de las conjunciones más, pero, aunque, sin embargo, punto y coma. Pero também não podemos utilizar delante de estas conjunções la coma? Sim, podemos. Bom, pessoal, agora a gente chegou na pergunta valiosa do dia. Podemos sim utilizar diante dessas mesmas conjunções, mas, pero, aunque, sin embargo, podemos utilizar a vírgula, la coma, e podemos utilizar o ponto e coma. Mas a situação do uso do uso do ponto e da vírgula, do ponto e vírgula, não é o mesmo da utilização da vírgula, tá? Quando eu utilizo a vírgula nesse caso aí, a pausa é bem mais curta, a pausa é breve. E quando eu uso o ponto e a vírgula, a pausa é muito mais longa. O período aqui, olha, o período tem que ser longo, tudo bem? Los niños estaban muy entretenidos con los juguetes. Acá, mira. Tenemos una coma. Jugaron hasta muy tarde, punto y coma. Sin embargo, se levantaron relativamente temprano para salir de viaje. Mira, ¿por qué ponemos eso? Porque, mira, sin embargo, vamos traduzir a frase. As crianças estavam muito entretidas, né, com os brinquedos. Jogaram até muito tarde. Todavia, se levantaram relativamente cedo para sair de viagem. Não tem um tempo bem longo entre essas informações? Elas jogaram até muito tarde e levantaram cedo. Olha o tempo aí, o período longo. Você tem que também fazer uma interpretação da frase, tá? É preciso conhecer o vocabulário, tudo bem? Utilizamos então o ponto e a vírgula por causa dessa situação. Utilizamos punto e coma para dividir elementos enumerados quando há expressões complejas onde temos la coma. Cada uno de ustedes hará una parte del trabajo. Pepe arreglará la mesa, André el baño y Jorge el patio. Mira, tenemos acá el punto y coma y la coma. Sí, la presencia de las dos juntas también. En este caso tenemos acá el nombre de las personas que van a hacer las tareas, ¿sí? Y las tareas también, ¿sí? Pepe vai ter que arrumar a mesa, André o banheiro e Jorge o pátio seria como, pode chamar mesmo de pátio em português, mas é como se fosse um quintal, sabe? Assim, uma área que pode ser coberta ou não dentro da sua casa, ali na parte de fora, perto do quintal, tá? Entonces, vamos seguir. Mira, no debemos utilizar en períodos cortos el punto y coma, ¿sí? Debemos utilizar la coma. Mira, lo hizo, aunque de mala gana. Ele fez, mesmo que de má vontade, tá?
Então, aqui nesse caso, o tempo é muito curtinho. Vocês viram como a frase é curta, como a tradução é curta, como a informação é curta, tudo é muito curto nessa frase. Eu não preciso colocar ponto e vírgula, porque é curto. Não tem grandes informações, não tem coisas acontecendo, não é um período longo, é um período curtinho. Então, não necessito colocar ponto e vírgula, porque estaria errado, tá? É necessário colocar a vírgula. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, es eso. Si se quedan bien, dudas pongan en los comentarios. Besos, hasta luego. Chao.